O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou, querendo pôr Jesus em dificuldade, e perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse o que está escrito na lei. Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativo, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar vou te pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, alegria ao coração. Meus caros irmãos e irmãs, como Deus é bom, como Deus é misericordioso.
se fôssemos escolher leituras para encerrarmos o acampamento de casal, não encontraríamos palavra mais acertada do que do domingo que estamos vivendo juntos. Primeira leitura fala sobre a palavra do coração. Segunda leitura, só Cristo basta. Evangelho, ser próximo de quem é próximo. Se você pega essas 3 pilastras, foi exatamente isso que nós estamos refletindo desde sexta-feira à noite. Colocar Cristo como centro da sua vida conjugal. Não está longe de ti o que aqui pregamos, nem fora de ti, está dentro de ti. E o cuidado que devemos ter um com o outro. É exatamente isso que a liturgia está nos trazendo. A primeira leitura do livro de Deuteronômio: escutarás a voz do Senhor teu Deus, cumprindo seus preceitos, seus mandamentos, que estão escritos no livro da lei. Converter-se-ás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Este mandamento que hoje dou a vocês, os ensinamentos que vocês receberam esse final de semana, neste acampamento de casais aqui na Canção Nova, os momentos do Santíssimo que participamos, as missas que celebramos, as pregações que realizamos, tudo o que foi ensinado não está acima das vossas forças, nem fora do teu alcance. Esta palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração, para que a possas colocar em prática. Ao contrário do que muitos pensam, este final de semana que passamos juntos não foram momentos emocionais, não foram momentos de apenas emotividade, mas nós estivemos aqui num treinamento conjugal. É a partir de hoje, quando você colocar o seu pé fora da Canção Nova, que Deus vai ver se você levou a coisa a sério. É que Deus vai olhar para você e vai ver se você coloca em prática aquilo que realizamos, que rezamos e que meditamos aqui. Repita comigo, como casal, o que eu aprendi neste acampamento, a palavra de Deus que aqui escutei, os mandamentos que devo cumprir, não estão acima das minhas forças, nem fora do meu alcance. A palavra de Deus está perto de mim, está na minha boca, está no meu coração, para que eu a possa cumprir. Amém? Essa palavra merece um aplauso, meu irmão. Essa palavra merece uma exaltação da nossa alma, porque nós escutamos muitas coisas, e talvez alguém possa estar pensando: ah, mas é blá 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 de padre, é testemunho de casal que já está santo, isso não é para nós, nós estamos tranquilo, favorável. Gente, nós não escolhemos essa leitura, a igreja está lendo isso no mundo inteiro. E para você casal que participou deste acampamento, olha o que Deus coloca para você. Esta palavra não está acima de suas forças, nem fora do seu alcance. Deus fez sim uma obra nova no seu coração. Deus começou sim um relacionamento novo entre vocês, porque essa palavra está na tua boca, ela está no teu coração, para que a possas cumprir. Glória a Deus por isso. É uma palavra de ânimo para nós. Nós podemos cumprir a palavra de Deus. Repita alto, gente: ser santo é possível.
Ser de Deus é possível. Ser feliz no casamento é possível. Ser fiel no matrimônio é possível. Isso não está fora do seu alcance, nem está acima de suas forças. Está na sua boca, está no teu coração, para que possas colocar em prática. Para perceber o projeto de salvação, liberdade e felicidade de Deus tem para nós temos que parar de olhar para fora. Meu marido devia ser assim, assim, assado. Minha mulher deveria ser assim, assim, assim. Deus está falando que o território sagrado onde Ele habita é o teu coração. Não procure fora de ti o que você só achará dentro de ti. As respostas para as suas maiores perguntas estão dentro do teu coração. É dentro do teu coração que está a tua consciência. E é aí que você vai aprender a encontrar a salvação, a liberdade e a felicidade que vem de Deus. Certa vez, uma catequista falava sobre tentação, sobre o demônio que atenta, o diabo que nos cutuca. Não sei se você já viu o desenho do Pica-Pau ou do Pluto, que fica um anjinho de um lado e um capetinha do outro. O anjinho fala, faz isso, o capetinha, não, faz outra coisa. Você já viu aquilo? E a catequista falava sobre a tentação do diabo. E todos, os catequizandos horrorizados, porque falou de diabo, o pessoal fica assustado. Aí tinha lá uma menininha tranquila, desenhando, chupando uma bala, tranquila. Aí a catequista perguntou assim, olha, você não tem medo das tentações do demônio? Ela respondeu com coragem, não. Aí a catequista disse, mas deveria ter, porque ele nos atenta. Como que você resolveu o medo das tentações? Muito fácil. Minha mãe sempre falou comigo que o mais importante é o coração. Aí eu convidei Jesus para morar dentro do meu coração. E quando o diabo bate na porta, eu peço para Jesus atender. Problema resolvido. Não é verdade? Gente, é coração. Deus ou é coração ou é nada. Relacionamento ou é coração ou é nada. Matrimônio ou é por coração ou termina em nada. Nós precisamos fazer o que esta criança fez de maneira inocente e nós de maneira consciente. Colocar Deus no nosso coração, colocar Deus na nossa vida, colocar Deus na sua família, colocar Deus no seu matrimônio, buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E quando a tentação bater a tua porta, pede para Jesus atender. Seja amigo de Deus e não amigo das coisas mundanas. Há pessoas que têm uma vela para Deus, outra vela para o diabo. Meu irmão, vamos apagar a vela do diabo. Vamos ficar só com a vela para Deus. Não sou eu padre, lembrei de um aqui, não sou eu não. Mas teve um padre que foi chamado num sítio que um homem estava falecendo. E ele nunca recebeu uma bênção. Aí chamaram o padre para dar para ele a unção dos enfermos. No caso dele, extrema unção. Aí o padre chegou e falou, meu irmão, você está partindo dessa para melhor. O padre não disse, mas pensou, espero que seja para melhor. E disse para ele, você deseja de todo o coração amar a Deus? Sim. Você deseja abandonar toda a sua vida errada e se reconciliar com quem você tem rancor? Sim. Meu irmão, você está indo para o Pai. Última pergunta. Você renuncia ao pecado? Renuncie. Você renuncia à maldade? Renuncie. Você renuncia a Satanás?
Moço, oi, o senhor renuncia a Satanás? Moço, você está escutando o padre falando, não, meu irmão, você renuncia a Satanás? Olha, padre, estou morrendo, não sei para onde que eu vou, não quero criar inimizade. Meu irmão, assim não dá, meu irmão. Assim não dá para você ser uma pessoa feliz, abençoada e que Deus cumpra as promessas da sua vida. Ninguém sabe de que lado você está. Ora você agrada a Deus, ora você não quer inimizade com o cão. Meu irmão, quem é de Deus, me desculpa a franqueza, com Deus é 8/80. Com Deus é tudo ou nada. Se você não está disposto a dar o seu casamento todo para Deus, Ele não aceita nada. Deus não aceita o nosso resto. Deus quer o nosso tudo. E quando nós damos o tudo para Deus, Ele se torna tudo para nós. O menininho falou assim, papai, que tamanho que é Deus? O pai falou assim, tamanho? É, papai, que tamanho que é Deus? Vem cá perto do papai, corre aqui, olha lá. E aquele, papai? É um avião, aquele é um Boeing. Estou vendo. Que tamanho que é aquele avião? Sim, papai, assim, ó. Desse tamanho. Tá bom, guarda o tamanho aí. Guardou? Desse tamanho. Tá bom. Colocou o menino no carro e o levou para o aeroporto. Chegou bem perto da pista de pouso e lá estava aquele Boeing, aquele avião enorme, e perguntou para o menino, que tamanho que é esse avião? Não, assim, papai, ó, assim. É assim, meu filho. O tamanho de Deus depende da distância que você está dele. Quem está longe de Deus, Deus é desse tamaninho. Mas quando você chega perto dele, Deus fica grande na sua vida. Chega perto de Deus, coloca o seu coração perto de Deus, coloca o seu casamento perto de Deus. Deus é grande para aqueles que estão perto de Deus. Tudo depende da nossa distância do Senhor. Essa palavra é difícil de cumprir. Ser santo é difícil, servir a Deus é difícil, não trair é difícil, ter uma mulher só é difícil, morar com um homem só é difícil. É difícil para quem vê Deus desse tamaninho, petitinho. Mas quem tem Deus grande na vida, essa palavra está na tua boca, esta palavra está no teu coração, para que a possas cumprir. A segunda leitura, resumindo a segunda leitura, Cristo basta. Resuma a segunda leitura, Cristo, Colossenses 1, 15-20. Aqui é um hino cristológico, um hino a respeito de quem é Jesus. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é igual ao Pai, o primogênito de toda criatura. Ele é o herdeiro principal, ele tem supremacia, ele tem primazia, autoridade. Nele, por ele e para ele, tudo foi criado. Ele é o centro da criação, ele é o ponto de unidade. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele tem a primazia na comunidade cristã. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele não é apenas o primeiro ressuscitado, como ele é a ressurreição e a garantia da nossa ressurreição. Aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Em Cristo está toda a divindade. E aqui vem a cereja do sorvete. Em tudo ele tem o primeiro lugar. Vamos repetir? Em tudo. Pergunta para o seu marido e para a sua esposa: no nosso casamento Cristo tem o primeiro lugar? Gente, não quero saber de ontem, não quero saber de sexta, não quero saber do ano passado. Se a resposta for essa, eu já saio daqui realizado. Cristo é e tem o primeiro lugar no nosso casamento? É, meu amor, até esse final de semana não,
mas a partir de hoje sim, para a honra e glória do seu nome. E isso eu espero na vida de vocês. Se não era, que seja. Em tudo Ele tem a primazia. Meu irmão, siga o conselho de alguém que tem carinho por você. Leia a Bíblia todos os dias, em casal. Ali está o alimento para a nossa alma. Ali está o alimento que nos nutre da verdade. Eu não seria metade do sacerdote que eu sou se eu não comesse Bíblia dia e noite. Comprei uma coleção agora da Bíblia portuguesa, explicando os evangelhos. E meu irmão, eu chego de uma missa, de uma reunião, aí eu vou ler uma curiosidade na Bíblia. Aí sento lá 10h30, vou lendo, fico encantado com as coisas de Deus. Aí me dá um soninho. Eu falo, tomar um chá ali para deitar. Deve ser 11h30, 11h15. Olho para o relógio, 1h15, 15 para 2, 2h30. O dia que você se apaixonar pela palavra de Deus, todo tempo é pouco para aprofundar. É uma carta de amor escrita para você. E quando você participar da Santa Missa no domingo, rumina aquilo a semana toda. Leva o folheto da missa para a tua casa. Leia o Evangelho novamente. O que Deus está dizendo para mim. Eu gosto muito, isso é coisa minha. Eu gosto muito de ler Bíblia no colo. Eu acho o colo muito especial. Mamãe com o filhinho no colo. O filho adulto que senta no colo do pai. O idoso que deita a cabeça no colo da filha. O neném que machuca e pede colo para a mãe. Eu gosto de pôr a Bíblia no colo. É coisa nossa, é intimidade. E ali eu leio a palavra como se Deus, e é Deus, estivesse me falando para o Padre Christian, individualmente para mim. Uma coisa é você ler uma carta de amor que foi escrito para um colega seu. Outra coisa é você ler uma carta de amor escrito para você. Uma coisa é você ver a Bíblia, isso é para os outros. Outra coisa é você ler a Bíblia e dizer, é para mim. O que ocupa a sua boca durante a semana? Você tem falado de quê? Quem dera que durante a semana nós comentássemos a homilia de domingo. Eu sei que graças e para a honra dele, o comentário essa semana na sua casa é o acampamento. O comentário na sua casa é aquilo que Deus realizou na tua vida. São as histórias, é o Fusquinha do Nelson, né? Do Nelson. Esses são os comentários. Precisamos comentar coisas de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que as pessoas gritam tanto palavrão? Por que as pessoas falam tanto piadas imorais? Por que as pessoas gritam tantas palavras de nervosismo? Porque a boca fala. Não sou eu o padre, mas tinha um padre que perdeu a paciência com a sua paróquia. Ele chegou num domingo, celebrou a missa, falou a homilia no final. Todo mundo, tá bom. Celebrou a missa toda com cara fechada. Chegou no final da missa, ele chegou no púlpito, pegou uma vasilhinha, abriu, tinha uma cubuquinha de fazer barba, espuma, pincel, ele e o povo assim, ó. Aí o povo ficou pensando, ele é muito criativo. Tem uma lição isso aí, espera para você ver. Ele fez a barba, enxugou o rosto. E de em paz que o Senhor vos acompanhe. Todo mundo, não, cara, semana que vem não perde a missa não. O padre fez a barba no púlpito. Ninguém está descobrindo o significado. Aí ia no salão de beleza, o pessoal falando da barba do padre. Ia na barbearia, aí que os barbeiros estavam falando da barba do padre. Ponto de ônibus, o assunto era o padre fazendo barba no altar. Até no jornal da cidade saiu. Qual o simbolismo? O padre faz barba em plena missa. Isto é, padre faz barba no altar. É verdade? Discovery. Padre se barbeia no altar. Será final dos tempos? Cada um tem a notícia de um jeito. No domingo a igreja encheu. Eles queriam o quê? O significado.
O padre celebrou a missa toda e no final disse assim: olha, meus irmãos, eu tenho rezado muito por vocês, porque eu estou desiludido com vocês. Eu prego para vocês todo domingo, eu passo para vocês a palavra de Deus, promessa em cima de promessa, e eu não estou vendo mudança de vida de vocês. Vocês mal acabaram a missa, já está falando mal do outro, já está brigando, já está blasfemando. O meu sonho é que vocês falassem durante a semana toda a respeito da pregação do domingo, que vocês falassem a semana toda a respeito da palavra que foi proclamada na missa dominical, mas vocês não falam. Mas eu fiquei sabendo que a semana toda o comentário foi que eu fiz barba no altar. Que vocês, ao saírem da missa hoje, comentem a semana toda a palavra de Deus. Ou será que maior que as promessas de Deus é o assunto a respeito da barba do padre? O que nós temos comentado durante a semana? O que nós levamos das missas que nós participamos? Qual é o alimento que nós temos para partilhar a semana toda com aqueles que não foram ao templo? Como Nelsinho disse, onde os pais encontram os filhos, é no altar, é na Eucaristia, é na palavra. Agora vem a cereja da celebração de hoje: o Evangelho. Poderíamos pregar um acampamento o final de semana todo só destrinchando Lucas 10, 25 a 37. Parábola conhecida, o bom samaritano. O bom samaritano. Um homem descia, caiu na mão de assaltantes, o espancaram e o deixaram quase morto. Passou um sacerdote, viu e foi para o outro lado. Passou um levita, fez a mesma coisa. Pois por aquele caminho descia um samaritano. Ele teve compaixão, tirou, passou ataduras nos machucados, derramou óleo, derramou vinho, colocou aquele homem no seu próprio animal, o levou para uma hospedaria, cuidou dele, deu 2 moedas de prata e disse: cuida dele para mim, tudo que gastares a mais, quando eu voltar, eu vos pagarei. Toda esta parábola é para responder uma pergunta: quem é o meu próximo? Permitam-me, casais, não adulterar a palavra, mas adaptá-la ao contexto que estamos. Um marido, uma mulher, chegou para Jesus e perguntou: Jesus, como eu faço para ter um casamento feliz? Jesus olhou para aquele esposo, para aquela esposa e perguntou assim: o que está escrito na lei? Como lês? O marido e a esposa responderam: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e a teu esposo como a ti mesmo, e a tua esposa como a ti mesmo. Respondeste bem, faça isso e você terá um casamento vivo. Não faça isso e o seu casamento morrerá. O problema aqui do Evangelho não é, Jesus não está preocupado quem é o próximo daquele homem. A preocupação de Jesus é nos ensinar que nós devemos nos tornar próximos dos outros. Esta é a questão. A questão não é quem é o nosso próximo. A questão é eu ser próximo dos outros. E aqui para nós não há proximidade maior, não há intimidade maior, não há beleza maior do que um marido e uma esposa que amam a Deus de todo o coração e o outro como a si mesmo, porque é uma carne. Paulo vai dizer que ninguém quer mal à sua própria carne, mas a cobre de cuidados,
assim você deve fazer com a sua esposa e com seu marido. Mas aí, talvez você possa perguntar como aquele homem: mas quem é o meu próximo? Você quer saber quem é o seu próximo para se justificar? Ou você deseja saber quem é o seu próximo para fazer o que fez o samaritano? Vou contar um caso rápido de uma moça que não vai muito com a minha cara. Aqui estão as minhas rucas de preocupação. Fui celebrar uma vez de manhãzinha e depois tinha visita a doentes. E eu indo para a igreja, que eu era padre, encontrei com esta moça. E eu disse para ela: olha, depois da missa nós faremos visita a doentes. Você não quer ir com a gente não? Aí ela: ai padre, nem dormi ainda. Estou chegando à noite. Eu dancei tanto, mas eu dancei tanto que eu estou com bolhas nos pés. Eu não posso ajudar o Senhor. Eu respondi: queria até te elogiar, só que eu vou orar para você, para que um dia você chegue a uma profundidade do amor de Deus, para que você tenha bolhas nos pés, não de dançar a noite toda, mas para trabalhar por Jesus Cristo. É esta bolha nos pés que nós precisamos procurar. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu cansaço? Como anda a sua saúde? Você é chamado a se desgastar por Deus. Quando as pessoas têm bolhas nos pés, de caminhada, de bicicleta, de pular a noite toda. Qual foi a última vez que te deu bolha nos pés, que você foi servir os menos favorecidos, que você foi levar a palavra de Deus, que você participou de uma missão? Como diz o Papa Francisco, não importa se a sua mão está suja, a sua mão está suja que você tocou na miséria humana, você se tornou misericordioso, assim como aquele que chega no céu com as mãos limpas e diz: meu Deus, ele está com a mão suja, eu estou com a mão limpa. E Deus diz: a sua mão está limpa porque o coração está vazio. Meus irmãos, nós não podemos ter medo de tocar na miséria humana. Chega de pessoas que ficam batendo peito igreja e vê as pessoas caídas à margem da sociedade e passam longe porque são muito boas, ou porque são muito puras, ou porque não tem tempo, ou porque não tem horário, ou porque não é comigo. Precisamos saber quem é o nosso próximo para ir até a miséria do outro, sujar a mão do outro, tocar a miséria do outro, e para que o outro possa dizer: depois que você passou na minha vida, eu me tornei uma pessoa melhor. Depois que você derramou sobre mim as graças de Deus, eu me tornei uma pessoa melhor. Esse evangelho, ele é um evangelho simbólico, altamente simbólico. Eu vou lê-lo de novo e vou te mostrar os símbolos escondidos. Já fiz uma pregação dessa em Cachoeira do Campo, no Retiro das Rosas. O pessoal falou: meu Deus, eu já li esse texto 20 vezes, nunca vi isso. Não é uma interpretação minha, isso vem de Irineu, Clemente, Orígenes do século IV, século V, Crisóstomo, Ambrósio, Agostinho. Olha, gente, que maravilha o que a igreja está passando para você. Abre bem o ouvido e o coração. Vou na toada, vou até o final. Um homem, este homem é Adão, é a humanidade. Um homem descia. Por que descia? Porque o homem abandonou a imortalidade e veio para a mortalidade. Ele abandonou a santidade, escolheu o pecado. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a presença de Deus. Jerusalém é o paraíso. Jericó é o mundo. Largou a presença de Deus e foi para o mundo. E caiu. Por que escreveu caiu? Porque o pecado de Adão e Eva é chamado de queda. O homem cai quando ele peca. Ele caiu nas mãos dos salteadores. Quem é o salteador?
é o diabo. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Roubaram-lhe tudo que ele levava. Na verdade, ele não levava muita coisa, ele levava a sua túnica. E eles tiraram a promessa, eles tiraram a túnica, eles tiraram a graça original. Espancaram-no, ou seja, o feriram. Como se chama as feridas? O pecado. Quando nós pecamos, são as feridas da nossa alma. E foram embora, deixando-o quase morto. Por que quase morto? É uma referência à primeira morte e à segunda morte. Primeira morte, carnal. Segunda morte, espiritual. Tem gente que está vivo, mas para Deus está quase morto. Por coincidência, o sacerdote não passou lá para ajudar aquele homem. O levita não estava lá para fazer o bem. Coincidência, foi por acaso. Há pessoas que não entram na nossa vida porque é presença de Deus. Entra por acaso. E quem entra por acaso, sai por acaso. Aquilo que começa de qualquer jeito, termina de qualquer jeito. Por acaso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Esse sacerdote lembra a Torá, a lei mosaica, que é incapaz de salvar, como é a plenitude em Cristo. Por isso a segunda leitura é um hino cristológico. A lei antiga já não salvava mais, então o sacerdote ele passa ao largo. Do mesmo modo desce um levita. Esse levita simboliza os profetas do Antigo Testamento, que deveriam cuidar do povo, mas cuidaram de si mesmos. Viu e passou adiante. Um samaritano. Quem é o samaritano? É Jesus. Jesus que foi rejeitado pelos homens, como os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Um samaritano que ia de viagem. Que viagem? A viagem da encarnação. O verbo se fez carne, abandonou o Pai e armou a sua tenda no meio de nós. Ele fez a viagem do céu para o coração do homem, para nos conhecer, para caminhar em nossos caminhos. Sujou o pé com a nossa poeira. Ele estava em viagem. Passou junto dele e ao vê-lo encheu de compaixão. O que é compaixão? Desejo de aliviar o sofrimento do outro. Quando você olha e faz assim, ó, e continua o caminho, isso é dó, isso é pena. Compaixão é diferente. Quando você tem dó e pena, você olha de cima para baixo, pode correr até uma lagriminha, mas a pessoa está lá e você está aqui. Compaixão não é você olhar a pessoa de cima para baixo, é você chegar perto da pessoa, você ficar ao nível da pessoa. Pss, pss. Vamos levantar juntos, eu vou te ajudar. Quantos maridos não têm compaixão com a mulher? Quantas esposas não têm compaixão com o marido? Olham de cima para baixo. Tenha compaixão, desce no nível do outro. Se o outro não consegue amar você do tamanho do seu amor, aceite o tamanho do amor do outro e o ame do tamanho do seu. Compaixão está na mesma altura. É igual você falar com criança. Você não fala com criança assim, o que é que você quer? Você faz assim, ó. O que é que você quer? Isso é compaixão. Jesus, ele tem compaixão da humanidade e ele toma sobre ele os nossos pecados. Ele abaixa, ele é aniquilação. Aproximou-se e atou-lhes as feridas. Como que nós atamos as nossas feridas? Com os ensinamentos de Cristo, com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos protege. Ele julgou azeite e ele julgou vinho. O azeite é o Espírito Santo, o vinho é o dom da alegria e lembra o sangue de Cristo. Quando nós caímos no pecado, nós temos duas bênçãos que nos ajudam a levantar: o Espírito Santo
e a Eucaristia, que é o sangue de Cristo, o sangue do Senhor. Vinho para o judeu é alegria. Então Jesus derramou nas suas feridas Espírito Santo e levou para aquela pessoa alegria. Você não está sozinho. Há pessoas que te bateram, te roubaram, mas eu estou contigo para te colocar de pé. Ele joga azeite e vinho. O vinho lembra a palavra de Deus, a alegria da palavra de Deus. Colocou no seu próprio animal. Por que no seu próprio animal? Porque a palavra diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse animal simboliza o Corpus Christi, o corpo de Cristo. Ele tomou sobre ele as nossas fraquezas. Ele nos pegou caído e ele nos colocou no coração dele. Levou para uma estalagem. Qual que é a estalagem? É a igreja. E quando Jesus nos traz para a igreja, é Ele quem cuida de nós. Aqui está escrito, Ele levou para a estalagem e cuidou dele. Jesus nos trouxe aqui esse final de semana para cuidar de nós, para cuidar do seu casamento, para cuidar da sua vida. No dia seguinte, que dia seguinte? O dia da ressurreição, o dia da vida nova, o dia da ascensão. Jesus, no caso aqui o homem, mas é Jesus, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro. A igreja é a hospedaria. Quem é o hospedeiro? São os sacerdotes, seminaristas, futuros sacerdotes, os ministros da igreja. Nós recebemos de Deus uma ordem: cuida deste povo que está ferido, cuida deste povo que abandonou o lugar da bênção e foi assaltado pelo pecado, e agora chora, e agora sangra. Ah, Jesus, mas como que nós, na hospedaria que nem é nossa, como que nós vamos cuidar dele? Está aqui 2 moedas. Quais são as 2 moedas que Deus entregou para a igreja cuidar do seu povo? O pão da palavra, o pão da Eucaristia. Aquilo que Jesus me deu de mais precioso para que eu pudesse oferecer a vocês casais, são essas 2 moedas. A cura que vem pela pregação da palavra, a cura que vem pela celebração da Eucaristia. E o que é o sacerdote, senão um médico doente? Alguém que é chamado a curar, mas alguém que clama a cura de Deus. E disse: trata bem dele. Quando eu voltar, a parousia, a segunda vinda de Cristo, tudo que tiveres gasto a mais, eu lhe darei. Veja que a história do bom samaritano fala do próprio Jesus. Ele se torna samaritano nosso, para que nós nos tornemos samaritano dos outros. Um marido descia pela estrada, saiu da sua casa, largou mulher, largou filhos e caiu na mão de assaltantes. O assaltante da droga, o assaltante da bebida, o assaltante da enfermidade, que tirou dele tudo que ele tinha, a dignidade de marido, a dignidade de homem, e o largou quase morto. Passou um colega, olhou e não acudiu. Passou um conhecido, olhou e não acudiu. Mas por aquele caminho descia a sua esposa. Esposa, ela tem que ter compaixão com o marido. A esposa se abaixa, leva e ata as feridas, ou seja, fala para ele da palavra de Deus. A esposa derrama sobre ele o Espírito. A esposa invoca sobre ele os ensinamentos de Cristo. A esposa o coloca no seu próprio animal. Esse animal é o próprio matrimônio. E muitas vezes a esposa faz isso aqui para trazê-lo para a hospedaria, porque é na hospedaria que estão as 2 moedas, a palavra e a Eucaristia. Aqui eu quero abraçar carinhosamente a você, esposa,
que se tornou boa samaritana do seu marido, e por causa da sua oração, por causa da sua insistência e por causa das perguntas que ele traz no coração, você conseguiu trazê-lo para a Canção Nova. Esse final de semana, hospedaria de Deus para nós. Para essas mulheres, uma salva de palmas. Uma esposa descia de Jerusalém para Jericó. A esposa largou o marido, a esposa largou o filho, a esposa está achando que tem 16 anos, foi fazer academia, quer saber de faculdade. E lá, ela caiu na mão dos assaltantes. Perdeu a esperança, perdeu a dignidade, perdeu a fé, perdeu a família, deixaram-na quase morta. Passou um amigo, passou uma colega, mas passou o marido. O marido encheu-se de compaixão, abaixou, pediu para ela a plenitude do Espírito, levou-a a compreender a palavra de Deus, a carregou e colocou no seu próprio animal, seu próprio corpo, seu próprio casamento, e a levou para a hospedaria, porque lá estão as duas moedas, pão da palavra e o pão da Eucaristia. Saúdo carinhosamente também a todo marido que é dentro da sua casa um bom samaritano, acolhendo as fraquezas e as misérias do outro. Meus irmãos, é exatamente isto que a palavra de Deus está nos dizendo no encerramento de mais um acampamento. Meu Deus, o Senhor falou tanta coisa. Eu senti tanta coisa, mas o que eu vou levar? Qual é a síntese deste acampamento de casais? A síntese é esta: vai e faze a mesma coisa. Ser um bom samaritano para tua esposa, ser uma boa samaritana para o teu marido. Papai e mamãe, sejam samaritanos na vida dos seus filhos. Não se afaste da fraqueza do outro, da miséria do outro, da carência do outro, mas derrame em seus corações o poder do Espírito Santo. Leve para sua casa a palavra de Deus, que te trará o vinho da alegria. Passe as ataduras dos ensinamentos de Cristo, e quando você se sentir machucado, ferido, caído, largado, a hospedaria está sempre aberta, a igreja está sempre aberta, a Canção Nova está sempre aberta, porque aqui e lá na sua paróquia, lá na capelinha perto da sua casa, Jesus também passou por lá e deixou lá 2 moedinhas para cuidar de você: o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E você pode ser também um hospedeiro. Talvez você não tenha um microfone nas mãos, talvez você não tenha um púlpito. Faça da mesa de jantar da sua casa um púlpito de Deus. Faça do seu casamento um sacerdócio. Faça da sua casa uma hospedaria. Cuida das pessoas doentes, acolha os seus filhos, acolha a sua esposa, cuide do seu marido, estejam ele como estiverem. Padre, eu não estou conta sozinho. Busca a moedinha da palavra, a palavra está na tua casa. Está se sentindo fraco? Vai à igreja, recebe a Eucaristia. Deus quer que nós e que vocês saiam daqui com esta ideia: eu devo ser um bom samaritano, eu tenho que levar a tua palavra, a tua unção e acolher aqueles que mais precisam. Desculpa, gente, não queria ser tão realista, mas esse mundão que a gente está aí, o que mais tem é gente querendo tirar o que é nosso, e o que menos tem é samaritano. Por que outros canais não mostram o acampamento? Porque eles querem que as pessoas acreditem que o mundo não tem jeito, que só tem gente má, que a família está fadada ao fracasso, que ninguém se casa mais.
A canção nova é no mundo de hoje um grito de esperança. Se o mundo não é, aqui está um exército de samaritanos, que ao sair daqui, vamos sujar as nossas mãos com a miséria do outro, vamos ajudar, vamos acolher, vamos dar um testemunho de Jesus Cristo. Há esperança para a família, há esperança para o casamento, há esperança para o mundo, se você se tornar um bom samaritano. Jesus diz para mim, diz para você: vai e faze a mesma coisa. Eu vou tentar ser um padre um pouco melhor, sendo um pouquinho samaritano, e que você seja um marido samaritano, uma mulher samaritana. Não vamos passar longe, vamos cuidar, acolher e tornar melhor as pessoas que estão caídas à beira do caminho. E Deus, Ele quer capacitar vocês. Nós vamos agora renovar os votos do matrimônio, abençoar as vossas alianças. Você vai renovar agora aqueles votos matrimoniais que vocês fizeram lá no altar, há anos atrás. Outros nem tantos anos assim. Mas o Senhor precisa renovar o seu casamento para que você seja um bom samaritano, para que você se torne próximo do seu próximo. E ninguém é mais próximo do que você, de você, do que o seu marido e a sua esposa. É carne da sua carne, é ossos dos seus ossos. O que Deus uniu, que o pecado não separe, que o homem não separe, que a cachaça não separe, que a doença não separe, que a dívida não separe, que os ladrões não separem. Onde há esperança, onde o óleo é derramado, onde o vinho é derramado, onde a hospedaria acolhe, acontece o milagre da ressurreição. Aquele homem que entrou carregado de cavalo, poucos dias depois saiu curado. O que eu posso pagar pelo que você fez para mim? Jesus diria para você: quando você encontrar alguém como você estava, faz a mesma coisa. Ano que vem, pega lá da sua paróquia os casais que estão mortos ou quase mortos, os casais que estão à beira do caminho, casais que foram assaltados, casais que foram maltratados, casais que estão pensando em um abandonar o outro. Traz para aqui, traz para a hospedaria de Deus. Nós temos certeza que o pão da palavra e que o pão da Eucaristia é mais do que suficiente para curá-los e devolvê-los à sua casa, como vocês voltam hoje, sendo bons samaritanos. Fiquemos de pé. O marido de frente para a esposa de frente para o marido. Hoje, recordando o dia feliz em que unistes a vossa vida com o vínculo indissolúvel do sagrado matrimônio, quereis renovar agora diante de Deus aquele santo compromisso, para que este propósito seja reafirmado pela graça divina. Peçamos ao Senhor a renovação do matrimônio. O marido, olhando para a esposa, diga: bendito sois, Senhor, porque por vossa graça, recebi, diz o nome da sua esposa, por minha esposa, louvado seja Deus, porque na minha vida, ela é realização da tua promessa. A esposa diga: bendito sois, Senhor, Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça, recebi, o nome do marido, recebi Rubens, por meu esposo, ele na minha vida, é bênção dos céus, e realização da promessa. Os dois juntos. Bendito sois, Senhor, porque na alegria e na tristeza sempre contamos com a vossa presença. Nós vos pedimos,
continuai ajudando-nos a conservar fielmente o nosso amor, para sermos dignas testemunhas da aliança que fizestes com a humanidade. Agora, abraçados, receba essa bênção de renovação. O Senhor vos guarde durante todos os dias da vossa vida. Nas aflições seja o vosso consolo, na prosperidade a vossa assistência, e conserve o vosso lar na abundância de suas bênçãos. Que Deus realize em vossa vida todas as suas promessas. Em nome do Senhor, nós renovamos os seus votos matrimoniais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço e acolha novamente este grande presente de Deus na sua vida. Um beijinho. E fale assim para encerrarmos: quando sairmos daqui, vamos começar de novo. Se está bom, melhora. Se não está, comece de novo. Seja como for, que Deus abençoe a todos e a cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.